Amado Deus, traz à luz a nossa mente sobre a eternidade. Precisamos entender e saber mais sobre esse tema. Em nome de Jesus, amém. Nós resolvemos falar sobre a eternidade. O título de ontem foi A Viagem é Muito Curta, onde você passará a sua eternidade. Por isso nós vamos ter 7 mensagens consecutivas sobre a eternidade. Então, se você quer aprender, fica comigo. Eternidade, parte 1. Não saia daí. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Na verdade, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Por isso, não pensamos na eternidade. Eu vou fazer uma colocação aqui para vocês começarem a entender, na verdade, uma citação que a princípio pode parecer irrelevante, ou melhor, algo sem tanta importância, mas a frase é: estamos vivendo sobre as perspectivas deste mundo ou sobre as perspectivas da eternidade? Você tem paixão pela eternidade? Você se importa com a vida eterna ou só com essa vida presente? Sabe, nós precisamos voltar para Deus, voltar a nos apaixonar pela vida eterna, pela nossa salvação. Ou seja, por onde vamos passar a nossa eternidade? Precisamos entender, nos preocupar com isso, sim. Estamos vivendo agora, sem pensarmos no amanhã. O tempo está passando e nós temos deixado Deus em segundo plano. Vivemos o tempo do egocentrismo, do eu. Pena que essa praga do evangelho da prosperidade, vírus camuflado e resistente, que infectou tanto o povo de Deus, pena que ele foi detectado tão tarde. Igualmente, essa doutrina do eu determino, eu não aceito, eu decreto, eu. Mas aí surge um extraordinário evangelista chamado Covid-19, que trouxe ao homem o medo de morrer infectado. Por isso eu repito, um vírus evangelista. E aí o mundo começa a despertar desse sono profundo da apostasia, onde a esperança da eternidade se encontrava num poço profundo do esquecimento. É por isso que quando se pensa em morrer, a população fica em pânico, angustiada, depressiva, triste, desolada, desanimada e subjugada às notícias, essas notícias terroristas que vemos todos os dias. Justo por não estarmos vivendo uma vida sobre as perspectivas da eternidade. Sim, porque aquele que sonha em herdar a vida eterna não deve ter medo de ir para o céu? Ou será que é o medo de ir para outro lugar? Pode ser sim. A incerteza do que nos espera do outro lado é o resultado de uma vida longe das coisas de Deus. Precisamos voltar à palavra para aprender, voltar à atmosfera da presença de Deus e sermos mais dedicados a Deus, mais dedicados a dar frutos, bons testemunhos, amar o reino de Deus e a sua justiça, e amar principalmente a viver uma vida sobre as perspectivas da eternidade e não sobre as perspectivas deste mundo. Isso é um divisor de águas. Lembra que ganharemos uma coroa? Você tem juntado pedras para essa coroa? Pérolas? Talvez você nem saiba do que eu estou falando, mas não é culpa sua. Por isso, decidimos que falaremos um pouco mais sobre a eternidade, porque essa é a certeza que temos,
que Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados e nos salvar. E esse processo de arrependimento, sabe, de arrependimento de pecados e da salvação, esse processo passa por uma relação com Deus. Por isso não podemos desprezar o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Inclusive a certeza da salvação, que hoje não pensamos, não sabemos, não nos preocupamos, não nos interessamos, não entendemos, não nos importamos, nem damos a devida atenção que merece algo tão importante que é a vida depois da morte, ou a morte depois da morte, ou a vida depois da vida. Você está vivendo sobre as perspectivas deste mundo ou sobre as perspectivas da eternidade? O que representa para você o sacrifício de Jesus naquela cruz? O que você sabe sobre salvação, perdão de pecados e vida eterna? Sabe, temos uma grande dificuldade de entender a eternidade, porque somos temporais. Mas a nossa vida não se limita apenas a esta vida. Existe um céu, um Deus, existe uma vida após a morte. Mas no final haverá um julgamento, um tribunal. Leia Mateus 7, 21 e Apocalipse 20, de 11 até o versículo 15. Mateus 7, versículo 21 e Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. Leiam. Para onde você vai no final da sua vida? Lembra do título de ontem? A viagem é muito curta. Onde você passará a sua eternidade? Então, depende se você está vivendo sobre as perspectivas da eternidade ou sobre as perspectivas deste mundo. Pensa, onde você vai passar a sua eternidade? Ricardo Augusto, convida alguém para assistir essas mensagens, são 7, serão 7, essa é a primeira, sobre a eternidade, fica comigo, e amanhã tem mais. Deus abençoe.